Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E Ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirã, e lavrou um fogo na sua gente, e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, não pusera perante ele, naquele transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor
e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéas, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi reputado por justiça de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, da sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais,
cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirã e lavrou um fogo na sua gente e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, não pusera perante ele, naquele transe, para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéas, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi reputado por justiça de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, da sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios.
não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, Ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto, e livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo.
e as águas cobriram os seus adversários. Nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar as suas almas. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirã e lavrou um fogo na sua gente e chama abrasou os ímpios. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho, pelo que disse que os teria destruído se Moisés, seu escolhido, não pusera perante ele, naquele transe, para desviar sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes, murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor, pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal-peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéas, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi reputado por justiça de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, da sorte que sucedeu mal a Moisés por causa deles, porque irritaram seu espírito, de modo que falou imprudentemente com seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhe dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras, e serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Assim, se contaminaram com as suas obras e se corromperam com seus feitos.
pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes o livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor, e lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se, segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivesse misericórdia os que levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga: Amém. Louvai ao Senhor.